aula aqui sobre reações químicas, né? Vamos entender mais ou menos o contexto aqui das reações. Vamos entender um pouco o contexto das reações químicas, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, ó. A reação a gente pode dizer que a reação química é um fenômeno onde átomos permanecem intactos, tá? Átomos permanecem intactos e apenas as moléculas são desmontadas. A gente pode dizer dessa forma, aproveitando os mesmos átomos para se montar novas moléculas. Então a ideia é que você tem algumas moléculas que vão reagir com outras, essas moléculas elas vão ser desmontadas, né? Os seus átomos vão ser separados, depois eles vão ser reagrupados para formar uma nova molécula. Então a gente pode pegar como exemplo, tá? O gás hidrogênio reagindo com o gás cloro e formando gás clorídrico, colocar assim, gás clorídrico no estado gasoso. Então, a gente tem o seguinte, imagina aqui que você tem, deixa eu afinar isso aqui, né? Então você tem aqui, ó, moléculas de hidrogênio, átomos de hidrogênio, eles vão reagir com átomos de cloro. Aí esses átomos de cloro, de hidrogênio e de cloro, eles vão ser separados, tá? De tal forma que o produto aqui nós teremos a formação de um hidrogênio com cloro, outro hidrogênio com cloro. Ou seja, a molécula de hidrogênio aqui foi quebrada, separa os seus átomos, a molécula de gás cloro foi separada, e aí o átomo de hidrogênio encontra com o átomo de cloro, formando uma outra molécula que nós dizemos que é o gás clorídrico no estado gasoso, tá? Esse é o exemplo 1. A gente pode colocar aqui um exemplo 2. O exemplo 2 a gente pode colocar o gás hidrogênio reage com oxigênio para formar água. Então a gente tem, ó, você tem um gás hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, mais o oxigênio molecular, 2 átomos de oxigênio. E aí o que vai acontecer aqui, ó, esses 2 átomozinhos aqui vão separar, tá? Esses 2 átomozinhos vão separar. E aí, como é água, que só tenho 2 hidrogênios, eu vou precisar de 2 grupos desses aqui, ó. Porque cada grupo desse vai ser conectado a um átomo de oxigênio. Então aqui você tem hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Ok? Então são 2 reações. Podemos representar essas 2 reações da seguinte maneira. Então a primeira aqui, ó, é gás hidrogênio reage com gás cloro, formando 2 moléculas de gás, aí formando 2 moléculas de gás clorídrico, né? É um ácido clorídrico.
Depois você tem duas moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de hidrogênio. Aí nós teríamos a formação de duas moléculas de água. Foi o que nós vimos aí na parte de cima. Tá? Então, cada uma dessas duas linhas é o que nós chamamos de equação química. Tá? Então, a gente pode definir o que é uma equação química. A equação química é uma representação, posso colocar assim, gráfica e abreviada de uma reação química. É uma forma da gente expressar uma reação química. Então, de uma forma genérica, nós temos uma reação A mais B e a gente tem C mais D, ok? O que eu estou querendo dizer aqui, ó, que moléculas A ou átomos A reagem com moléculas B formando C mais D. Quem nós colocamos para reagir, nós chamamos de reagentes. As moléculas que são formadas, são reagrupadas os átomos, nós chamamos de produtos. Então, posso dizer o seguinte: quem são os reagentes? Reagentes, né? Os reagentes são substâncias que reagem ou que entram ou participam, tá, da reação. Ou seja, os reagentes é quem eu coloco para reagir. Tá? E quem é os produtos? Quem são os produtos? Ou melhor, quem é o produto de uma reação? O produto de reação são as substâncias que são formadas. Ou saem da reação. Ou seja, nós entramos com algumas substâncias, essas substâncias reagem entre si, formando algumas novas substâncias que são os produtos. São aquelas, nós dizemos que são os que saem da reação, tá? Ok? Então a gente pode expressar a reação em si da seguinte maneira: a substância A reage com a substância B, produzindo a substância C e a substância D. Então é dessa forma que a gente pode interpretar aí uma reação química, certo? Então eu posso colocar aqui uma observação. Uma observação é que é o seguinte: a equação química ela não só indica as substâncias que estão reagindo e sendo produzidas na reação, mas ela também indica a quantidade dessas substâncias. Então, ó, a reação química não indica apenas as substâncias que, posso colocar assim, que estão reagindo e sendo produzidas, mas também indica a quantidade dessas substâncias. Então é extremamente importante, porque se eu pegar, por exemplo, a reação N2 mais 3H2 formando 2NH3, ou seja, em uma reação química está indicando quantas moléculas do gás hidrogênio estão reagindo. Então a gente tem aqui, ó, indica 3 moléculas de gás hidrogênio. Indica 3 moléculas de gás hidrogênio, tá? Então, esse número que indica a quantidade de moléculas que estão reagindo,
geralmente a gente chama ele de coeficiente, tá? Então, o coeficiente? O coeficiente, ele indica quantas moléculas de cada substância está reagindo, né? Então, indica quantas moléculas de cada substância está reagindo. Por exemplo, aqui indica que tem duas moléculas de amônia que estão sendo formadas, né? Aí uma observação, quando não aparece nenhum número aqui nos coeficientes, é porque esse número é 1, né? Porque aqui já subentende-se que tem uma molécula de gás nitrogênio, então a gente não precisa escrever o 1 sempre que for 1, certo? Porém, nem todas as reações químicas elas estão aí com seus coeficientes ajustados, tá? Então a gente pode colocar assim, ó, nem sempre em uma reação química seus coeficientes estão ajustados, tá? E quando nós pegamos uma reação e ajustamos esses coeficientes, é o que nós chamamos de balanceamento da equação. Então, ó, balanceamento da equação química. Então você tem uma equação, né? Você tem uma equação e quer fazer o balanceamento dessa equação. Ou seja, o que é o balanceamento? É ajustar os coeficientes dessa equação. Certo? Nós vamos introduzir o método por tentativas. Tá? Existem 3 métodos para fazer esse ajuste dos coeficientes. Tá? É o método das tentativas. Nós temos um método algébrico e o método por oxirredução. Esse método por oxirredução a gente não vai abordar agora, nem o algébrico. Então nós vamos ficar pelo método das tentativas, ou seja, tem 3 formas de ajustar esses coeficientes de uma equação, certo? Nós vamos começar com o método das tentativas, certo? O método das tentativas, a ideia é igualar o número total de átomos de cada elemento no primeiro e segundo membro da equação. Ou seja, aqui nós temos uma equação química, nós chamamos de reagentes, tá? Mas também, como lembrando uma equação matemática, a gente pode interpretar isso como o primeiro membro da equação e a gente pode interpretar os produtos como o segundo membro da equação. Então, a ideia, se os átomos só são reorganizados, ou seja, a quantidade de átomos que tem que ter nos reagentes é a mesma quantidade de átomos que tem que ter no produto. Numa reação química, átomos não são perdidos, certo? Então a ideia desse método, tá? O método de ajuste de coeficientes, o método alternativo, é igualar o número total de átomos de cada elemento no primeiro e segundo membro da equação. Então a ideia é igualar os números os átomos dos elementos dos reagentes dos produtos, já que os reagentes eles vão ser desmontados e vão ser reagrupados para formar produtos. Então os átomos têm que ser os mesmos, não faz sentido ter uma quantidade diferente de átomos, certo? Porque eles permanecem intactos aí na reação, tá? Certo? Uma observação extremamente importante, essa observação, quando formos fazer os ajustes dos coeficientes, é que os coeficientes, colocar assim, os coeficientes devem ser de preferência números
inteiros e menores possíveis. Então, como assim? Digamos que eu tenho essa reação aqui, ó. 2 hidrogênio mais oxigênio, 2H2O, certo? Essa representação dessa reação é a representação mais correta que tem para essa reação. Nós dizemos que é uma representação mais correta. Por quê? Nós temos os menores coeficientes inteiros possíveis. Lembra que aqui tem uma e aqui tem 2. Não tem como aqui ter coeficientes maiores ou coeficientes menores, certo? Ou melhor, tem como ter coeficientes maiores e menores, só que esse aqui não tem como você obter um coeficiente menor do que esses que estão aqui, certo? Lembrando que são os menores números inteiros e menores possíveis, certo? Essa reação estaria certa eu colocar, por exemplo, ó, se eu multiplicar por 2. Lembra lá de uma equação matemática? Se eu multiplico a equação matemática por 2, eu multiplico todos os termos dessa equação por 2. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 vezes 2 hidrogênio dá 4 hidrogênio, mais 2 vezes 1, 2 oxigênio, e 2 vezes 2, 4 H2O. Essa reação não está errada não, cara. Ela está corretamente. Se você olhar, eu tenho 4 vezes 2, eu tenho 8 hidrogênios, 4 vezes 2, eu tenho 8 hidrogênios. 2 vezes 2, eu tenho 4 oxigênios, 4 vezes 1, eu tenho 4 oxigênios. Então não está errado, tá? Mas de preferência, olha como está aqui anotado, tá? A gente coloca os coeficientes, os números inteiros e menores possíveis. Por exemplo, eu poderia também dividir essa equação todinha por 2. Lembra lá, se eu divido uma equação por 2, todos os seus termos, né, na matemática, eu divido por 2. Ou seja, 2 dividido por 2 ficaria H2 mais 1 dividido por 2 ficaria meio, 2 dividido por 2 ficaria 1H2O. Essa reação química aqui não está errada também não, tá? Se você contar quantos, ó, eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios, ok? Eu tenho meio vezes 2, tá? Eu tenho meio que multiplica 2, ó, eu tenho 2 oxigênios. 2 corta aqui, sobra quantos oxigênios? 1. Aqui eu também tenho 1 oxigênio. Então não está errado, tá? Mas essa observação é para dizer que de preferência nós queremos números inteiros. Aqui já não é uma preferência legal, nós temos aqui um número fracionário e os menores possíveis. Aqui, ó, não são os menores inteiros possíveis. Dava para dividir por 2, que era a primeira reação. Então essa aqui é a mais ajustada possível aí, certo? Então a primeira é a mais legal. Não significa que ela só ela está correta, tá? Várias formas de representar. Eu poderia ter pegado essa primeira equação, multiplicado por 18, por exemplo. Ia ficar 36H2 mais 18O2, 36H2O. Não está errado. Não está errado não, certo? Só que nós preferimos não representar dessa forma. Não é a forma aí mais correta de representar uma reação química. Então essa aula foi uma aula introdutória sobre as reações químicas, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre os métodos da tentativa e aí a gente vai fazer alguns exemplos.